Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3, leremos somente o versículo 8. Peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, porque usaremos alguns outros versículos também dessa primeira epístola de João. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, a melhor forma de nós aproveitarmos o Natal é nós entendermos que existe algo que precisa ser destruído dentro do nosso coração. O Senhor Jesus, Ele falou assim em determinado momento aos seus discípulos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E de que maneira Deus salva, irmãos? É possível observar na Bíblia que Deus salva muitas vezes destruindo. Nós podemos comparar a um médico que precisa extrair de repente uma determinada parte do corpo para que essa pessoa seja salva. O Senhor Jesus mesmo, Ele disse: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Portanto, meus amados, Natal é isso. Natal é a manifestação de Jesus para destruir algo. E as pessoas que abraçam, que desfrutam verdadeiramente o Natal, são aqueles que entendem que há algo que precisa ser trabalhado no seu coração, algo que precisa ser destruído e que somente Jesus pode fazer isso. Na primeira epístola de João, irmãos, capítulo 3, o versículo que nós lemos, fala a respeito desse assunto. O Filho de Deus se manifestou para quê? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Natal é isso, irmãos. Natal não é presentes, Natal não é ceia, não é decoração. Podemos até incluir essas coisas, e elas são muito boas, mas o Natal é uma recordação de que há algo em nós que precisa ser destruído, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu elaborei aqui, irmãos, 3 perguntas, e essas perguntas vão guiar o nosso raciocínio enquanto consideramos essa ideia do verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal. A primeira pergunta é: o que o Filho de Deus veio destruir? A resposta está clara aí no final do versículo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Está aí a resposta: para destruir as obras do diabo. Mas você pode perguntar: quais são as obras do diabo? O próprio contexto do versículo, irmãos, explica. E vejam aí, ele diz: aquele que pratica o pecado. E no versículo 9 nós temos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, quais são as obras que Jesus veio destruir, irmãos? Jesus veio destruir as obras de pecado. Nós poderíamos dizer que as obras, o trabalho relacionado ao diabo é o próprio pecado. Quando as pessoas pecam, quando as pessoas desobedecem a Deus,
elas estão seguindo a agenda do inimigo das nossas almas, do Deus desse século. E o trabalho dele, irmãos, é exclusivamente seduzir as pessoas para todo tipo de pecado. E o texto diz que Jesus veio destruir isso. Nós poderíamos dizer que a razão fundamental por trás de todos os males que enxergamos neste mundo está presente o pecado. Desde os problemas sociais, econômicos, políticos, problemas de doenças e maldades, tudo isso tem a mesma raiz: o pecado. O pecado. Então nós poderíamos dizer que o Natal significa Deus invadindo o território do inimigo, Deus resgatando pessoas do território do inimigo e destruindo o pecado na vida dessas pessoas. Vejam que nesse mesmo capítulo que ele descreve o pecado, no versículo 4, por exemplo, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João, ele define o pecado como transgressão da lei, ou seja, viver na ilegalidade. Deus nos entregou, irmãos, um conjunto de leis, mas as pessoas desconsideram esse livro onde está presente a vontade de Deus, essas leis. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos que esta lei, ela foi escrita nos corações das pessoas. Então, eles mesmos, não tendo esse livro santo, todos têm uma lei escrita no coração. E por isso o apóstolo Paulo destaca isso: eles são indesculpáveis, pois pecado é ir contra essa lei. Deus, irmãos, deu princípios, normas, mas a pessoa diz: eu quero viver do meu jeito, eu quero viver conforme a minha vontade, eu quero fazer a minha vontade. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Isso é viver na ilegalidade. Então essa manifestação, essa chegada de Jesus, em poder de Deus e fragilidade humana ao mesmo tempo, é através dessa aparição, dessa manifestação, que Jesus destrói o pecado. É o Natal. É o Natal. No versículo 9, nos dá aqui mais uma informação, como Deus destrói o pecado. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Como é que Cristo destrói, irmãos? Observe bem na frase que diz: nascido de Deus. Nascido de Deus. A pessoa tem a obra do diabo destruída na sua vida quando ela nasce de novo. Quando ela nasce de novo. Que no versículo tem o significado de nascido de Deus. É a mesma palavra aqui, irmãos, usada muitas vezes na Bíblia para regeneração, para nova criatura. A mesma palavra usada por Jesus na sua conversa com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E é assim que Jesus destrói o pecado. No momento quando você é convertido, nesse momento as obras do diabo são destruídas na sua vida. O homem sem Deus, ele precisa ser ressuscitado, vivificado, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. O problema do ser humano distante de Deus é um problema tão grave, que não é um simples conserto que você faz na sua vida, não é uma simples cirurgia que você faz, não é a decisão de mudar certos comportamentos, como parar de fumar ou parar de beber.
é necessário ressurreição, é necessário vivificação, é necessário nascer de novo. Ainda no versículo 9, continue comigo aqui, irmãos, na leitura, porque ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aqui, irmão João está explicando o que significa nascer de novo, que é ter a semente divina em você. É você ter a semente de Deus no seu coração. E quando Deus coloca a semente de uma nova vida dentro da sua alma, isso renova você. Você tem novos desejos, novos pensamentos, novos valores, novos objetivos. Então, ser nascido de novo é você ser de Deus. E ao mesmo tempo você assistir o Espírito Santo de Deus quebrando o domínio do pecado na sua vida em cada área, em cada área. Existem traduções em algumas Bíblias que no versículo 9, essas traduções dizem assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Numa primeira leitura, nessas traduções, pode parecer que o autor está falando aqui de perfeição, que você pode, depois de convertido, nunca mais vai pecar. Mas evidentemente, irmãos, o apóstolo João não está falando de perfeição aqui. Se, por exemplo, você olhar no capítulo 1 dessa carta, versículo 8, o texto vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. João está dizendo que existe pecado em nós, e negar isso é tornar Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. O tempo presente, traduzido na língua original, ele também pode ser traduzido no presente contínuo, que é a tradução na versão que nós estamos usando aqui, porque nessa versão diz: não vive na prática do pecado, ou mesmo em outras traduções que diz: não vive pecando. Que essas duas últimas traduções, irmãos, se encaixam mais naquilo que João diz na sua carta. Mas aí você pode me perguntar: o que me diferencia, então, de uma pessoa não convertida? Por que eu continuo pecando, mesmo eu tendo nascido de novo? Por que eu continuo pecando? Então, qual é a diferença de uma pessoa não regenerada, que não tem a semente de Deus em seu coração? A resposta dessa pergunta, irmãos, está na primeira carta de João ainda, no capítulo 1, versículo 7, quando o apóstolo João diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João, ele está falando que a dinâmica, irmãos, a dinâmica da vida cristã é que mesmo você pecando, se você é uma pessoa que tem a semente de Deus no seu coração, no momento que você pecar, você corre para a luz. Você corre para a luz, você corre para Jesus. E aqui está a diferença para a pessoa que tem a divina semente do outro que não tem. Uma pessoa que não tem a divina semente, que ainda não nasceu de novo, ela se conforma com o seu pecado, ela aceita o seu pecado, ela até fica bem com isso. E nas poucas vezes da sua vida que ela é confrontada
das suas práticas, ela foge, ela dissimula, ela inventa desculpas, ela tenta se justificar. Uma pessoa que tem a divina semente, ela age diferente. Essa pessoa corre para a luz, ela não faz como nossos primeiros pais que fugiram da presença de Deus, mas ela vai para os pés de Jesus, ela confessa o seu pecado de todo o seu coração, ela pede perdão, ela é perdoada pelo Senhor. Você está entendendo como é que funciona a dinâmica da vida cristã? Vida cristã, meus amados irmãos, não significa perfeição, não significa que você sempre vai obedecer a Deus, não significa que você nunca vai tropeçar ou mesmo cair, mas a vida cristã significa que às vezes, quando você tropeçar ou mesmo cair, você corre para a luz. Você corre para a luz e lá você encontra perdão, lá você encontra restauração, lá você encontra a renovação da sua fé. É dessa maneira que Jesus Cristo vence, irmãos, as obras do inimigo, as obras do maligno em nossa vida. Isso aí nos conduz a outra pergunta. Como eu posso ser participante dessa vitória que Cristo tem sobre os poderes do mal no meu próprio pecado? Como é que eu posso ser participante disso? Dessa obra de destruir as obras do inimigo em minha própria vida. Eu quero ler com vocês nessa mesma carta, o capítulo 5 agora, versículos 4 e 5. Que diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus, observe aí que ele novamente traz essa palavra, ele repete esse termo de um convertido, um nascido de novo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como é que nós, irmãos, podemos assistir, podemos observar, podemos viver dia após dia os efeitos do pecado, as obras do maligno nas nossas almas sendo quebradas, sendo destruídas? É através da fé. É através da fé. Fé é o segredo da vitória do crente. Significa que você acredita nessas verdades que nós acabamos de falar. Você acredita na vinda de Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás. E essa vinda tem um significado especial na sua vida. Jesus veio de fato aqui na terra, o Verbo se fez carne, ele se tornou homem, e você acredita nisso? Você acredita que quando ele foi pendurado naquela cruz maldita, aquele castigo era o seu castigo, era o seu castigo? Todas as obras de pecado que foram destruídas naquele dia, elas são aplicadas na sua vida hoje. Elas são aplicadas na sua vida hoje. Você acredita nisso? Você acredita que a semente de Deus está no seu coração? Você acredita que um dia na sua vida o Espírito Santo pegou essa semente viva da vida de Deus e colocou dentro da sua alma? Colocou dentro da sua alma. E isso produz em você novo comportamento, novo pensamento, disposição de servir a Deus.
e você acredita nisso. Você olha para você mesmo e diz: Senhor, eu sou fraco, mas eu acredito que a divina semente está no meu coração. Eu acredito que eu fui perdoado pelo Senhor. Você olha para você mesmo e diz: eu acredito que Cristo está fazendo uma obra em mim hoje, nesse momento, que Ele está me levando a aborrecer tudo aquilo que está errado, está me levando a amar a luz. Você acredita nisso? Você vive confiando nessa verdade? Você acredita também que mesmo sendo pecador, você não pode fugir de Deus, mas você precisa correr para a luz. E naqueles momentos em que você é tentado a fugir, a não orar, ou a dissimular os seus pecados, você se lembra que você crê que você é da luz, que não pode viver nas trevas, que você pode confessar o seu pecado e receber o perdão do Senhor. Você acredita nisso? E é desse modo, irmãos, que nós somos vencedores. É desse modo que nós assistimos Deus quebrar na gente cada amarra, cada sentimento errado, cada pensamento errado, cada atitude errada. E eu gostaria de dizer a vocês que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai te dar uma graça especial que você vai sentir claramente a presença de Deus operando no seu coração, de tal maneira que você percebe de verdade Deus modelando você, transformando a sua vida. Só que em outros momentos, esse operar divino é silencioso. Você não percebe, nem mesmo você nota o que está acontecendo com você. Transformações. É como Moisés que desceu lá do monte. Seu rosto estava resplandecendo e todos estavam percebendo no seu rosto, mas ele mesmo não percebia. Mas independente de você perceber ou não, você crê. Você crê, você acredita. Irmãos, aqui está a diferença de quem é de Deus ou não. Uma pessoa que não é de Deus, quando ela se sente só, ela se desespera. Uma pessoa que é de Deus, que tem a semente divina, quando ela se sente só, ela olha para si mesma e diz: Senhor, eu não estou sentindo a sua presença, mas eu creio, eu acredito que o Senhor está comigo. Eu acredito que o Senhor está comigo. Isso é viver pela fé, irmãos. Isso é viver pela fé, é você viver não por aquilo que você está enxergando, não é viver por aquilo que você está sentindo, mas é pela fé. Pela fé, é assim que nós vencemos, irmãos. É assim que nós vencemos o mundo. E essa é a lembrança que eu gostaria de trazer para vocês nesse tempo do Advento, nessa aproximação do Natal. Aliás, tudo que eu falei aqui para vocês nesta manhã é Natal. É Natal. Jesus se manifestou. Natal é isso, irmãos. Jesus se manifestou. Deus esteve humanamente entre nós. E Ele veio quebrar as obras do nosso coração. Se você chegou aqui nesta manhã e você sente que tem muita rebelião dentro de você, dentro do seu coração, você tem uma raiva dentro de você, você tem uma amargura dentro de você,
Jesus, ele veio para quebrar isso. O Filho de Deus se manifestou para arrebentar com esse tipo de obra na sua vida. Se você chegou aqui nessa manhã e o seu coração transborda de pensamentos ruins, pensamentos impuros, desejos impuros, eu quero te dizer que o Filho de Deus se manifestou para quebrar esse tipo de obra no seu coração. O Filho de Deus se manifestou para tirar esse coração sujo e te dar um coração que ama a santidade. Ele colocou a semente divina dentro do seu coração para ver esse tipo de pecado subjugado na cruz de Cristo. Irmãos, vamos tentar manter essas memórias nesse final de ano. Vamos tentar manter essas memórias nesse final de ano. Vamos tentar celebrar o Natal dessa forma. De que forma, irmãos? O Filho de Deus se manifestou. E Ele se manifestou para nos transformar completamente, irmãos. Um coração que ama a Deus, um coração que ama ao próximo. E somente desse jeito, meus amados irmãos, somente desse jeito é que teremos um feliz Natal. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.